E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a bactéria que causa a doença atinge 50% das pessoas no mundo. Aqui no Brasil, o número é ainda maior. A Federação Brasileira de Gastroenterologia estima que ela está presente em cerca de 70% da população brasileira. Para falar mais sobre esse assunto, a saúde do aparelho digestivo, tirar as suas principais dúvidas, nós recebemos a partir de agora aqui no Tom Maior o Dr. Renan Marangoni, ele que é médico gastroenterologista. Dr. Renan, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, tudo bem? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu gastrocirurgião, o pessoal chama, faz cirurgia também. Certinho, doutor. Para começar aqui o nosso bate-papo, doutor Renan, quando se fala em saúde, né, do aparelho digestivo, qual é a doença que mais traz preocupação atualmente? Eu acho que são diversas doenças, talvez a mais frequente das pessoas procurarem o nosso consultório são por queixas relativas à digestão, dor, queimação, às vezes refluxo, mesmo a pessoa já fala que está sentindo refluxo, né? E isso é o que a gente tem visto mais frequente. É lógico que tem outras doenças que são conhecidas, que são graves, como os cânceres do aparelho digestivo, né? Do intestino, do estômago, que também trazem as pessoas aqui, mas graças a Deus não são as mais frequentes. Doutor, a maioria de nós, né, não dá para falar todos, mas a maioria já sentiu um certo desconforto ao ingerir algum alimento, ou às vezes uma dor ali que a gente fala, estou com dor no estômago. Mas quando é o momento certo de procurar ajuda médica? Certo. Olha, a gente costuma instruir os nossos pacientes assim. Quando que a gente deve procurar um médico especialista, né, um cirurgião? Ou um gastroenterologista, quando a gente começa a ter aquela queixa frequentemente, uma vez sentir um pouco de desconforto, pode acontecer, acaba que é corriqueiro nosso, né? O ser humano mesmo, eventualmente, pode ter um desconforto. Quando aquela queixa passa a ser frequente, atrapalhar as atividades do dia a dia, atrapalhar na profissão, no relacionamento em casa, ou até deixar a pessoa muito preocupada, a gente já recomenda que procure um especialista. Nos casos em que a dor vem de maneira muito intensa, às vezes vem durante a noite, alguma coisa assim, e é muito intensa, leva a pessoa a ficar muito preocupada, a gente recomenda que procure, inclusive, o pronto-socorro. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o médico gastrocirurgião, Dr. Renan Marangoni. Dr. Renan, quando o senhor mencionou sobre o câncer, né, que pode ser ali a forma mais grave de doença no aparelho digestivo, falando de tumor maligno, né, quais são ali os sintomas, quais os fatores genéticos, né, hábitos também nocivos que podem de alguma maneira levar ao surgimento de tumor no aparelho digestivo? Olha, alguns hábitos que podem levar, né, vou começar da última que você perguntou. Alguns hábitos que podem levar à ingesta de bebida alcoólica, mesmo que não seja uma quantidade muito grande. Hoje em dia a gente não trabalha com quantidade completamente segura de bebida alcoólica. Uso de tabaco, alimentação muito rica em sódio, muito rica em defumado, embutido, em alimento ultraprocessado e industrializado, a gente sabe que predispõe ao desenvolvimento de câncer, né? Quais são as queixas? Tem pessoas, principalmente nos casos de doença inicial, que podem não ter queixa quase que nenhuma. E tem outras pessoas que podem ter queixas leves. Um pequeno desconforto, uma queimação, mas muitas vezes aquilo é recorrente. Outra coisa que deve ser observada é emagrecimento, alteração do padrão de funcionamento do intestino. Então, as fezes começam a mudar de característica, ou elas começam a ter um pouco de sangue, também é outro gatilho, outro sinal de alerta que devemos prestar atenção, tá? Doutor Renan, o excesso de peso, então, ele pode ali estar relacionado ao surgimento, então, de lesões também no aparelho digestivo? O excesso de peso, foi excesso de peso, né, que você perguntou? Isso. O excesso de peso, a obesidade, ele predispõe, hoje em dia a gente sabe, ao desenvolvimento de alguns tipos de tumores. Desculpa. Ele predispõe a alguns tipos de tumores, principalmente porque a gente sabe que a condição da obesidade, ela predispõe à inflamação, e a inflamação crônica leva
alterações genéticas. Essas alterações genéticas, ou seja, lá na parte da nossa célula que está em todo lugar do nosso corpo e que é o que rege o funcionamento do corpo, pode acontecer um erro e esse erro levar a ter um tumor depois de alguma célula do aparelho digestivo. Doutor, é um costume que é bem comum, né, na população brasileira, inclusive foi tema de uma das entrevistas aqui do Tom Maior, é esse hábito de se automedicar. Essa automedicação, você se medicar sem uma consulta prévia ao médico, ela pode trazer também prejuízos para a saúde digestiva? Pode sim, é uma boa pergunta. A automedicação, muitas vezes, ela leva a pessoa a sentir um alívio, que às vezes não é total, é temporário, mas que faz com que demore mais o momento em que a pessoa vai procurar o médico especialista. E, às vezes, condições como, por exemplo, vergonha, dificuldade de acesso, leva a pessoa a tardar a fazer um diagnóstico numa doença que, às vezes, podia ser surpreendida no momento mais inicial e ela acaba ficando para um momento mais tardio. Outro ponto importante da gente falar aqui em relação ao diagnóstico também, né? Qual a importância da necessidade, né, das pessoas fazerem consultas periódicas, né, realização do exame de endoscopia, também de colonoscopia, né? A partir de qual idade é recomendável a pessoa procurar um atendimento para estar fazendo esses tipos de exames? Uma boa pergunta. Os pacientes, eles são incentivados a partir dos 45 anos hoje em dia, quando não há fator de risco familiar, ou seja, quando não tem familiar de primeiro familiar de primeiro grau é pai, mãe, e irmãos e filhos, né? Claro que o filho não vai ser porque o filho nasceu depois, mas quando a gente tem um familiar de primeiro grau que teve um diagnóstico do câncer de intestino, por exemplo, 10 anos antes a gente deve começar o diagnóstico. Então, se foi uma pessoa de 37 anos, aos 27 começa a fazer colonoscopia. Na população geral, a partir dos 45 anos a gente começa a rastrear com colonoscopia. Muitas vezes já faz o rastreio para estômago também com endoscopia no mesmo momento, mas para endoscopia a gente usa muito a queixa. Então, é a pessoa que tem queimação, que tem desconforto. Um fator que foi levantado logo no começo foi a bactéria que atinge o estômago, que é muito mais presente no Brasil do que nos outros países. Assim, nossa população tem muito dessa bactéria. Essa bactéria chama Helicobacter pylori e ela é associada com o desenvolvimento de gastrite e a gente sabe que, inclusive, com formas de úlcera e até pode estar, assim, até parece que está associada com o desenvolvimento de câncer de estômago. Por esse motivo, a gente deve realmente manter a atenção e fazer a prevenção de saúde, né? Que nesse caso ia ser testar as pessoas através da endoscopia, para ver se é possível ou não ter um contágio aí, o pessoal que está contaminado com H. pylori, que é uma doença que tem tratamento. Doutor Renan, sobre a gastrite, se ela tiver uma demora, né, no diagnóstico, ou se o paciente não seguir direitinho ali as orientações médicas, a gastrite ela pode acabar evoluindo para uma doença ainda pior? Pode. A gastrite no longo prazo, assim, no médio prazo provavelmente a pessoa vai ter mais queixa, né? Ou uma queixa mais intensa, ela mantém a queixa por mais tempo. Então, eu continuo com queimação, continuo com desconforto, continuo com dor. Quando a gente deixa aquilo se arrastar por muito tempo, pode acontecer o desenvolvimento de úlcera gástrica, que é quando começa a acontecer um machucado maior um pouco na mucosa do estômago, e esse machucado é uma área inflamada, e nessa área a gente sabe que tem um risco aumentado, até num processo inflamatório rápido, causar uma perfuração do estômago, que é uma urgência, ou aquela tentativa de reparação do corpo, cicatriza, volta para o estado inflamatório, cicatriza e volta para o estado inflamatório, pode levar a um erro celular, e esse erro celular gerar células com atipia, células anormais, que aí causam câncer de estômago também. Ainda sobre a gastrite, doutor Renan, quais são os tipos de gastrite e também como funciona o tratamento? Uma pessoa que tem gastrite, ela necessariamente precisa ali passar por restrição alimentar? Olha, a gastrite tem mais de uma causa, né? Uma muito comum que a gente falou até agora foi a H. pylori, a gastrite infecciosa. Outras infecções podem dar gastrite também.
Às vezes as pessoas já ouvem falar, fui ao pronto-socorro, falou que eu estava com virose, o médico estava no pronto-socorro. É porque tem alguns vírus, inclusive, que podem causar infecções do aparelho digestivo e dar queixa, dar aquela sensação de queimação, aquele incômodo, pode ter ou não diarreia associada. Outras substâncias, né, e aí não são infecções, mas outras substâncias como medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, bebida alcoólica, refrigerante, cafeína. Então aí tá no café, tá naquele chá mate, chá preto, chá verde, todas essas bebidas que têm cafeína, alguns suplementos alimentares que têm cafeína também podem dar a gastrite reacional chamada, né? Essa gastrite reacional, às vezes, a gente não consegue encontrar muito bem o fator biológico que tenha causado, a gente atribui também a fatores de estresse ou emocionais. Doutor Renan, existem cuidados que as pessoas podem ter para evitar problemas na saúde digestiva? Existem sim. Sobretudo, o que nós devemos tomar cuidado é limitar a nossa ingestão de substâncias que a gente sabe que não são tão boas para o aparelho digestivo. Então, bebida alcoólica, sobretudo em excesso, cigarro em quantidade nenhuma, ele é seguro, qualquer quantidade vai fazer mal. Alimento muito industrializado, alimento que seja ultraprocessado, refinado demais, a gente sabe que aumenta a chance de alguns problemas do aparelho digestivo. Alimentos que sejam embutidos ou que sejam defumados, que tenham alta concentração de sódio, a gente sabe que podem causar algumas consequências negativas, né? Parece que predispõe até a câncer do aparelho digestivo. Doutor Renan, infelizmente nosso tempo acabou hoje. Muito obrigada, né, pela participação, pelas informações, esclarecimentos aqui no Tom Maior. Bom trabalho para o senhor aí e até uma próxima oportunidade.